Gênesis 6, verso 8 e depois o 9. Noé achou graça diante do Senhor. A palavra graça significa favor, aceitação. Anota aí, favor, aceitação. Graça é mais ou menos assim: chamar atenção e ser beneficiado. Então Noé, ele chamou a atenção de Deus. E aí ele foi beneficiado. Graça, favor, também está relacionado com acesso. Anota aí. Diga assim: Noé achou graça diante do Senhor. Diga assim: graça, favor, benefício e acesso. 9. Eis a história do Noé. Aproveitar que está chovendo bastante, nós vamos falar de Noé, né? Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Marca isso, ele era justo e íntegro. Noé vivia uma vida diferente. Ele tinha um estilo de vida diferente. No meio de todos os seus, no meio das pessoas dos seus dias, ele era diferente. Marca aí, grifa esse verso, escreva assim, no meio dos seus dias ele era diferente. E aí, eu quero só te lançar um desafio. Num mundo de muitos iguais, ouse ser diferente para agradar a Deus. E eu amo esse texto, porque diz que Noé andava com Deus. Aleluia. Marca aí, Noé andava com Deus. Vou contar até 3, diga assim: Noé andava com Deus. Tá bom? 1, 2, 3. Noé andava com Deus. Toque em alguém e diga assim, melhor decisão que você pode tomar na vida. Aí diga para ele: é andar com Deus. É melhor decisão que uma pessoa pode tomar na vida, a decisão de decidir andar com Deus. Noé andava com Deus. Bom, a história dele é conhecidíssima, né? Quando eu falei aqui da chuva, todo mundo deu risada, um deu glória, o outro chorou, preocupado, não é? Mas a questão é que esse homem, com todas essas características, foi escolhido para construir um projeto, que foi o projeto da arca, e através desse projeto e através da arca, um grande juízo, um grande dilúvio veio sobre a terra. Olha aí, Gênesis capítulo 7, o verso número 1. Gênesis 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então, no 6 está dizendo o estilo de vida dele. Ele decidiu andar com Deus, decidiu levar uma vida diferente. No 7, o texto está dizendo: Noé, eu reconheço a vida que você decidiu viver. Eu reconheço as escolhas que você tomou. Eu reconheço as decisões e as escolhas que você teve. Por causa disso, chegou livramento para você e para a tua casa. Por isso que eu falei para ti, vale a pena andar com Deus. Porque quem anda com Deus, quem decide andar com Jesus, meu irmão, essa pessoa vai viver livramento. Vai viver o cuidado, vai viver o zelo, vai viver a proteção. Você viu nós orando aqui hoje, declarando cura, proteção, porque é isso aí. Nosso Deus é maravilhoso, Ele guarda, Ele cuida, Ele protege, Ele zela. Então agora, o Senhor está dizendo assim, vou guardar você e a tua casa, entra na arca, vou guardar você e a tua casa. E aí eu quero liberar essa palavra para ti, que nesse começo de ano, você e a tua casa, nós estamos guardados, escondidos no Senhor. Marca esse verso 7, escreva assim,
eu e a minha casa, nós estamos guardados, escondidos em Deus. E isso é poderoso, que o Salmo 91 fala disso, né? Aquele que habita. E eu já expliquei, já preguei alguns domingos, já tem uns meses, sobre o Salmo 91, que a palavra ali, habita, não é passar, não é uma passagem. A palavra ali, habita, do Salmo 91, não é alguém que está passando, oi Jesus. É alguém que chega e decide montar um acampamento na presença de Deus. É alguém que decidiu morar na face do Senhor. É alguém que decidiu ficar na presença de Deus. Então isso é poderoso, isso é poderoso. É alguém que tomou a decisão, fez a escolha. Eu vou habitar, eu vou construir a minha vida no esconderijo dele. Vou viver na face dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. E aí eu acho que eu até lembrei, o dia que eu preguei, eu falei sobre isso. Habitar no esconderijo, quando Deus esconde. Quero ver quem acha quando Deus esconde. Não é? Quero ver quem acha quando Deus... Quero ver quem toca quando Deus levanta. Quero ver quem passa e ultrapassa quando o próprio Deus levanta um muro de proteção. Então o Senhor está falando, Noé, pode entrar. Entra você, tua casa, entra aí na arca. Porque é o seguinte, da porta para dentro, eu garanto vocês. Da porta para fora, não posso garantir mais nada. Ou seja, Noé vai entrar com a sua casa, vai entrar com a sua família, a porta vai ser fechada, e o que vai acontecer? Entre esse capítulo 7 e depois o capítulo 8, que nós vamos ler daqui a pouco, vai passar aproximadamente um ano. Diga assim, Noé ficou com sua família dentro da arca perto de um ano. Entre o início da chuva, a água subir, a água baixar, a terra secar e a porta abrir, aproximadamente um ano. Então Noé passou praticamente um ano dentro da arca. Um ano dentro da arca. E agora, de Gênesis 7, 1, abra agora comigo, Gênesis 8, e o verso 18. Perdão, vamos ler o 15, o 16 e depois o 18. Então disse Deus a Noé, sai da arca, e vai contigo a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. 17, os animais que estão contigo. E aí o 18, saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos filhos. E o 19, saíram da arca todos os animais. Então, entre o capítulo 7, 1, e entre esse 8, do 15 em diante, é um intervalo de pouco mais, ou ali muito perto de um ano. Então nós temos um ano da vida de Noé, resumido, do capítulo 7 até esse capítulo 8. E o que aconteceu nesse intervalo de um ano? O que aconteceu nesse intervalo de um ano? Bom, você sabe, ele enfrentou o dilúvio, ele enfrentou a destruição, ele teve que conviver com a morte que estava do lado de fora da arca. O que ele teve que enfrentar nesse um ano? A limitação de espaço, porque ele ficou um ano dentro da arca, só podia andar dentro da arca, não tinha como sair. Essa história daqueles filmes que o Noé sai, vai dar um mergulho, assim, não existe. De que Noé estava lá na arca, vinha os piratas, isso aí esquece, mas isso é conversa fiada, tem nada a ver, não vai nessa ideia não. Que apareceu lá o pessoal dos piratas da Caraíba para querer atacar o Noé, não tem isso não. Então Noé ficou um ano trancado dentro da arca, limitado, sem poder sair. Você já imaginou você ficar um ano trancado, né? Nós vivemos a experiência da pandemia, que olha que ainda podia sair de vez em quando, né? Ia no supermercado, ia fazer alguma coisinha, não é? Agora você imagina Noé, um ano trancado dentro da arca. Essa foi a realidade dele. Do lado de fora dilúvio, do lado de fora destruição, do lado de fora morte, do lado de dentro isolamento, limitação de espaço.
E aí vem o verso 18 que nós lemos, que Noé saiu. Quando ele saiu, o que ele vai fazer? A primeira coisa daquele homem, ele vai sair. Primeira coisa, o que você acha que ele vai fazer? Ah, bispo, Noé saiu agora. Noé foi fazer um churrasco. Pegar um boi daquele lá que entrou na arca, já vamos fazer uma costela no fogo de chão, não é? Noé já saiu correndo. Já viu criança criada em apartamento? Quem aí foi criança criada em apartamento aí? Quando saía, abria a porta do apartamento, correndo para todo lado. Eu tinha uns primos que não tinham a flexibilidade que eu tive na minha infância, né? Criado no interior. Aí quando eles vinham lá para nossa casa, nossa, eles ficavam malucos, gente, correndo para todo lado, subia na árvore, pulava no chão. Tinha um que queria subir no telhado da casa. Verdade, ele dizia que ele era o Superman. Ele colocou uma sacolinha de supermercado nas costas, fez um S. Imagina Noé, 1 ano trancado, ele saiu. Imagina, com a família, todo mundo pro lado de fora, não saber para onde ia. Aí, verso número 20, olha a decisão de Noé. Noé levantou um altar ao Senhor. Marca isso. Noé levantou um altar ao Senhor. E isso é muito importante. Por quê? Não é o que a gente passa na vida, não é o que nós enfrentamos, não é aquilo que nós atravessamos, é aquilo que nós vamos construir que vai marcar a nossa vida e a nossa história. Noé atravessou o dilúvio, atravessou a destruição, atravessou a morte. Noé enfrentou o isolamento, enfrentou o espaço limitado. Ele enfrentou tudo isso e encarou tudo isso. Mas ele ficou conhecido e registrado como o homem que venceu o dilúvio e que do lado de fora ele construiu um altar ao Senhor. Eu quero te perguntar, o que você está construindo depois daquilo que você passou? Pegue na mão de alguém e pergunte, o que você está construindo depois do que você passou? Se você passar alguns capítulos depois aí da sua Bíblia, você vai chegar em Gênesis capítulo 11. O que foi Gênesis capítulo 11? Não vou ler, só vou citar. A humanidade se reúne para construir uma torre. Diga assim, Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? Os homens se reuniram para construir um monumento que começasse na terra e tocasse no céu. E o intuito deles era o seguinte, que se viesse um próximo dilúvio, se viesse uma próxima destruição, nós poderíamos correr para aquele lugar para poder fugir e se esconder. Então veja que interessante, a Torre de Babel foi um monumento edificado por causa da dor. A Torre de Babel foi um monumento edificado por causa de um trauma do passado. Noé passou pelas mesmas coisas, em primeira pessoa, enfrentou o dilúvio, mas quando ele sai, ele não vai construir um monumento para a dor, ele não vai construir um monumento em celebração à morte, mas ele vai construir um altar de celebração e de adoração a Deus. Então deixa eu falar uma coisa poderosa de Jesus para você. Eu não sei o que você enfrentou em 25. Eu não sei o que você atravessou nos últimos anos, semanas ou meses da sua vida. Mas a boa notícia é, 26 não é para levantar um monumento para a tua dor, 26 é para levantar um altar ao Senhor. Esse não é ano para você levantar um monumento de murmuração, de reclamação, de lamentação. Esse não é um ano para você levantar um monumento de lamúria, de revolta, de resistência, de dureza de coração. Mas esse é o ano de você levantar um altar de celebração, de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Noé, antes do dilúvio, ele foi conhecido como um homem que andava com Deus. Antes do dilúvio, ele foi conhecido como um homem que andou com Deus. Diga assim, antes do dilúvio, Noé ficou conhecido. O homem que andava com Deus. Quando ele sai da arca, que vence o dilúvio, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Um altar que glorifica a Deus. Porque Noé vai dizer o quê? O que Noé vai dizer? Eu sou o mesmo homem. Eu sou a mesma pessoa
depois de tudo que eu passei, de tudo que eu enfrentei. O dilúvio não me deixou mais amargo, o dilúvio não me deixou mais azedo, o dilúvio não me deixou pessimista, o dilúvio não me deixou um homem revoltado com Deus, com a sociedade, com as pessoas. Muito pelo contrário, eu estou saindo e reconhecendo que se ele não for o número 1 na minha vida e na minha história, eu não vou conseguir ir a lugar a sítio nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você. A dor, ela quer te aprisionar. A revolta, ela quer te prender. A dor e a revolta querem que você fique preso naquilo que te aconteceu há anos atrás. Quer que você fique preso naquilo que te aconteceu há semanas, há anos atrás. Você mudou de país e a dor quer que você fique preso no que aconteceu lá. Você já mudou de igreja, mas a dor quer que você fique preso no que aconteceu lá. Você já passou o calendário, passou a semana, os meses, os anos, e a dor quer que você fique preso naquilo. E toda vez quando chega naquela data, você vem a levantar um monumento de choro e de tristeza. Toda vez quando chega aquela época do ano, agora eu estou pregando para pessoas que quando chega determinadas épocas, meses, períodos do ano e até datas, são períodos que você entra na depressão, no choro, fica trancado dentro de casa, paralisa tudo. Você fica ali bloqueado, amarrado e aprisionado. Mas eu tenho uma palavra de Jesus para você. Aleluia. É possível se libertar desse sentimento, é possível se libertar dessa situação, é possível se libertar disso, porque assim diz o Senhor: como Noé atravessou o dilúvio e manteve-se o mesmo, o Senhor quer restaurar a tua identidade, restaurar o teu valor, restaurar a tua dignidade hoje aqui nessa casa. Pegue na mão de alguém e diga assim: Deus quer te restaurar hoje aqui. Tem gente que até quando ouve um nome semelhante da pessoa que fez mal, bloqueia. A pessoa até fica mal, porque está presa naquilo, está presa naquela situação. Só que o que eu vejo em Noé é algo maravilhoso. Ele vai para o lado de fora, ele abre aquela porta da arca, ele sai com a sua família. E aí eu fico imaginando as pessoas olhando, porque um altar era uma construção de pedra. Dali a pouco Noé começa a pegar as pedras. E aquelas pedras grandes, pesadas. E o povo pensando, o que Noé vai fazer? E ele começa a pegar, separar e colocar aquelas pedras. E quando ele coloca as pedras, ele coloca um sacrifício. E ele vem com fogo e consome aquele sacrifício. Então, eu quero desafiar você a levantar algo que glorifique a Deus esse ano. Talvez você está começando o ano, teu altar está destruído, tua vida espiritual está destruída. Talvez você está começando o ano, tua vida com Deus está destruída. Quando ele sai da arca com a sua família, do lado de fora, meu irmão, aquilo era um caos, uma destruição. Mas no meio da destruição, ele decidiu construir algo que exaltasse o nome do Senhor. Interessante que foi primeiro. Diga assim, foi primeiro. Sabe por quê? Porque foi Jesus que nos ensinou que nós devemos que buscar em primeiro lugar. Devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando ele está em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas são colocadas e acrescentadas. Então a primeira coisa que ele vai fazer é construir o altar. Quando os judeus voltam do cativeiro e eles retornam para a terra, voltam para Israel, que eles vão reconstruir Jerusalém, a primeira coisa que Esdras vai fazer, o reconstrutor, quando ele chega, imagina uma cidade destruída, a cidade está toda destruída, está tudo arruinado. A primeira coisa que eles vão fazer não é construir uma casa para eles, não é fazer qualquer outra edificação. Eles vão reconstruir o templo. E quando vai reconstruir o templo, a primeira coisa, eles vão levantar novamente o altar que estava caído e arruinado. Então talvez você está preocupado com um monte de coisa esse ano, preocupado com um monte de situação, fazendo 1 milhão de planos, projetos, vou viajar, vou subir, vou comprar, vou vender, vou. Mas a coisa principal que você precisa decidir hoje, nesse domingo, eu preciso levantar e reconstruir a minha vida com Deus. Quando Noé constrói o altar, ele está dizendo assim: eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo homem de um ano atrás.
Ele estava dizendo assim: o dilúvio não destruiu, não arruinou a minha vida nem a minha identidade. Eu sou o mesmo homem que andava com Deus. Quando Noé construiu o altar, ele está dizendo isso: eu sou o mesmo homem que andava com Deus. E às vezes, gente, eu escuto tanta coisa, eu escuto pessoas que chegam para mim e falam assim: poxa, bispo, eu lá no Brasil eu era crente, hein? Poxa, bispo, você não sabe, hein? Ó, eu era. Outras pessoas chegam para mim e falam assim: olha, há 5 anos atrás, mas Deus já me usou, hein? Você não tem noção, eu já fui uma bênção, bispo. 10 anos atrás, bispo, você precisava de ver eu cantando, eu tocando, precisava de ver eu pregando, hein, bispo? Bispo, olha, eu vou te dizer, hein? Eu já fui. Deixa eu te contar uma coisa. No reino de Deus, não conta o que eu fui, conta o que eu sou. E o que eu continuarei a ser. Pega na mão de alguém e diga: tu, porém, vai até o fim. Noé foi chamado a reconstruir o mundo. Capítulo 8, 9, é um homem que vai ter que reconstruir um mundo destruído. E a primeira coisa que ele constrói, que ele levanta, é o altar. Então talvez você está dizendo assim: esse ano eu preciso reconstruir minha vida financeira. Glória a Deus que você pague todas as suas dívidas esse ano. Amém? Porque alguém ficou feliz, isso é ótimo. Não é pecado dizer amém para isso, tá? Amém. Em nome de Jesus, que esse ano você reconstrua a tua vida emocional. Em nome de Jesus, que esse ano você reconstrua a tua carreira, seus negócios. Em nome do Senhor, que esse ano você reconstrua as áreas destruídas da sua vida. Mas não se esqueça que antes de reconstruir qualquer coisa, de levantar qualquer parede, é preciso ter um altar que glorifique e exalte ao Jesus. Bispo, o que é um altar? No Velho Testamento era pedra. Lembra que eu falei que era pedra? Amém? No Velho Testamento era pedra. E no Novo Testamento, nos nossos dias? Quer dizer que eu tenho que pôr lá um punhado de pedra lá no meu quarto? É isso? Não, não é isso. Aí você fala assim: bispo, não tem altar aí na tua igreja? Eu não estou vendo nenhum monte de pedra. Não tem. E isso aqui que eu estou em cima, isso aqui não é o altar, tá? Isso aqui, nós chamamos, é o altar. Isso aqui é uma plataforma. Porque o altar no Novo Testamento, o altar na realidade dos nossos dias, não é algo exterior. O altar é interior. Então, balança alguém e diga: ó, Novo Testamento, altar não é externo, ele é interno. É o altar do coração. Não adianta nada eu ter aqui um punhado de pedra se o meu coração está afastado do Senhor. Não adianta nada eu ter aqui um monte de pedra e dizer que esse altar é de Deus, mas o meu coração está longe dele. Abra aí comigo rapidinho. Romanos 12. Verso de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Marque isso: apresentar o corpo como sacrifício vivo. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Agora, veja que no Velho Testamento, o sacrifício morre. Diga assim: no Velho Testamento, o sacrifício morre. No Novo Testamento, o sacrifício é vivo. Então, qual é o altar do Novo Testamento? Existe o altar público e o altar privado. Vou começar pelo privado. O altar privado é quando você separa um tempo na tua agenda, no teu dia, na tua casa, para você ter um encontro com Deus. É quando Jesus fala: entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar e vai se relacionar com o Pai. Ali, naquele momento, existe um altar de entrega, e naquela hora de comunhão no particular do quarto, o altar está a ser edificado e eu sou a entrega, o sacrifício naquele altar. Quando você fala assim:
vou ter meu tempo com Deus. Vou separar tempo para buscar a Deus. Tempo para me relacionar com Deus. Ali, você, por exemplo, tem gente que vai no quarto. Tem gente que talvez pode ir na sua sala. Você separa o seu tempo com Deus. Quando você fecha a porta, ali um altar está a ser edificado. Quando você fala assim, essa manhã eu vou adorar Jesus. E aí você põe ali os louvores no telemóvel, no YouTube. E você está adorando a Deus. Ali um altar está a ser levantado. E naquele altar não tem cabrito, não tem carneiro, não tem pombinho, não tem ovelhinha. Naquele altar sou eu que estou queimando. Naquele altar é você que está queimando. Aí você está cantando aqui, eu tenho fogo, eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho fome, pode vir queimar. O que você está dizendo? Eu sou esse altar, eu estou pronto, pode mandar fogo. Então diga assim, esse é o altar privado. Todo mundo tem que ter um altar privado. Todo mundo tem que ter um altar privado. Você precisa ter um altar na tua casa. E de novo, o altar não vai ser um negócio físico. Você precisa ter um tempo com Deus lá no teu quarto. Eu não sei o que nos espera em 2026, nem 27, nem 28. Mas quando nós olhamos os acontecimentos relacionados com governos, com nações e fazendo uma leitura da sociedade, nós podemos ver que talvez pode vir umas coisas difíceis e complicadas aí pela frente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem tem altar passa pelo dilúvio e sai com vida do outro lado. Quem tem altar consegue reconstruir a vida depois da destruição do dilúvio. Então eu tenho uma palavra para ti. Eu não sei o que vai acontecer em 26, mas onde tiver altar vai ter vida. Eu não sei o que vai acontecer nesse ano, nem no próximo, nem no vindouro, mas eu sei de uma coisa: se as águas do dilúvio passarem pela nossa frente, onde tem altar tem vida, construção, restauração. Quem dá glória aí comigo? Pegue na mão de alguém e diga: sacrifício vivo. Então, por que o sacrifício é vivo? Por exemplo, vou usar essa expressão. Meu Deus, vou ter que me entregar agora. Eu estou indo para 25 anos servindo a Jesus. Mas, já passou um pouquinho, vai, 25. Eu me converti novinho, com 5 anos de idade. 25 anos servindo a Jesus. Tem 25 anos que eu estou no altar. Não esse aqui. No altar do meu secreto, como um sacrifício vivo, queimando na presença de Deus. Por isso que o sacrifício é vivo. Hebreus 13. Hebreus 13. Verso de número 15. Olha o que ele vai falar. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre. Marca isso. Oferecer sempre. Oferecer sempre. Aleluia. Diga, oferecer sempre. Não é só no domingo. Agora é eu que estou falando. Não é só na Santa Ceia. Aí é eu que estou falando. De novo, vou falar e você dá glória. Oferecer sempre, não é só no domingo. Não é só na Santa Ceia. Diga, é sempre. Agora ele vai dizer o que é sempre. Sacrifício de louvor. Marca aí, sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Já parou para pensar? Que o céu está olhando para a terra e está dizendo assim: quem é que vai oferecer sacrifício de louvor no dia de hoje? O que é o sacrifício de louvor? É o fruto de lábios.
que confessam o seu nome. Diga assim: sacrifício de louvor. Vamos, me ajuda. Sacrifício de louvor. O que sai dos meus lábios, que exalta e glorifica o Senhor. Então eu tenho uma boa notícia. Hoje nós não estamos no altar particular. Hoje nós estamos num altar público. Entendeu agora o público? Hoje nós estamos no altar público. E nesse altar público tem muitos sacrifícios sendo oferecidos ao Senhor aqui. Nesse altar público tem muito sacrifício. E desse sacrifício, o que está saindo? Fruto de louvor, fruto de adoração, fruto de gratidão. Eu tenho uma boa notícia para ti. O céu está dizendo: eu quero receber a sua oferta de louvor e adoração no domingo. Quero receber tua oferta de louvor e adoração na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo que vem da ceia. Então o altar é o meu coração. O sacrifício sou eu. E é aquilo que sai dos meus lábios. Então agora você pare para pensar. Quando você fecha a porta do seu quarto, e quando você começa a buscar a presença do Senhor, e você começa a orar, a adorar, porque tem gente aqui que você fez do seu quarto um lugar de adoração. Lá você adora, você canta, você exalta Jesus. O que acontece? O céu começa a receber aquele louvor, aquela adoração. Verso de número 20. Gênesis 8:20. Volta lá no Gênesis. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando animais limpos e aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Agora eu gosto desse aqui, ó. 21. Olha o 21. Olha o 21. E o Senhor... aspirou o cheiro suave. O que acontece? A ideia de aspirar o cheiro significa que o céu recebeu aquela oferta. Agora, acompanhe comigo. Um ambiente de destruição na terra, pós-dilúvio. Árvore virada, casas derrubadas, tudo fora do sítio, fora do lugar. E no meio da destruição, começa a subir um cheiro, um aroma de gratidão. Porque o que representava o altar de Noé? Diga aí, bispo, o que representava o altar de Noé? Um homem grato pelas coisas que ele atravessou, pelas coisas que ele havia enfrentado, e que agora ele estava vivo de pé, reconhecendo o favor e a mão de Deus sobre a vida dele. Olhe para a realidade da sociedade. Às vezes esses dias atrás eu fui num restaurante, e eu confesso que eu saí do restaurante mais atribulado do que alimentado, pelo nível das músicas que estava tocando no ambiente. Você sabe, existem lugares que você entra, que estão tocando coisas que a gente tem vergonha de falar no secreto do nosso quarto. E está tocando. Palavras sujas, indecentes, e o ambiente está ali, homem, mulher, criança, novo, velho, ponto final. Imagine agora, tudo isso subindo. Somado a isso, reclamação, murmuração, blasfêmia. Imagine tudo isso subindo como um mau cheiro, como podridão. Está subindo, tudo sobe. Aí no meio dessa podridão, no meio desse mau cheiro, começa a subir um aroma de gratidão. No meio da reclamação,
começa a subir um aroma de reconhecimento. No meio da murmuração, começa a subir um aroma de louvor e de adoração. Enquanto tem gente celebrando a morte, cantando a morte, desejando a morte, um aroma de vida está subindo. É o Senhor dizendo assim: quando você começa a me buscar e me adorar, é um aroma suave que começa a subir, é um bom cheiro que começa a subir. Eu tenho uma boa palavra de Deus para você. Nesse domingo, vamos bombardear Portugal com um bom aroma, um bom cheiro da adoração. Chega na tua casa hoje, você vai bombardear o céu com adoração e gratidão. Você não vai pôr sofrência hoje lá no YouTube, não. Tira a sofrência e põe a vitória. Balança alguém e fala assim: nada de sofrência, hein? Diga para ele: a vitória é melhor. Vamos bombardear o céu com adoração. Vamos produzir um bom perfume nesse domingo. Porque quando Noé fez isso, aspirou o suave cheiro, disse Deus consigo mesmo. Marque isso. Disse Deus consigo mesmo. Marque isso. Porque, gente, pare para pensar. Para para pensar. O texto diz que Deus falou com ele. Diga assim, Deus disse consigo mesmo. Se Deus falou com ele, como é que Noé vai ter acesso a isso? Deus não falou com o Noé, Deus falou com ele. Porque no altar, quando nós estamos no altar, quando nós temos um altar, nós temos acesso aos planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Quando nós temos a vida de relacionamento, de busca, de intimidade com o Senhor, nós temos acesso ao que Ele pensa ao nosso respeito. Nós temos acesso ao que Ele tem escrito para nós. Nós temos acesso ao que Ele tem sonhado para nós. Então, deixa eu te falar uma coisa. O que é o desespero? Diga aí, bispo. O que é o desespero? É uma vida que não conhece ou se esqueceu das promessas de Deus. Desespero é isso. Ou alguém que não conhece, ou alguém que se esqueceu das promessas de Deus. Mas no altar, Noé conheceu e descobriu o que Deus carregava no coração dele. Eu tenho uma boa palavra para ti. Eu sei que tem muitas vozes falando ao seu ouvido, muitas vozes falando ao seu redor, muitas coisas acontecendo à sua volta. Mas quando você fecha a porta e você é o sacrifício no altar, você descobre o que o céu escreveu a teu respeito. Você descobre o que Jesus planejou e projetou para ti. Você descobre o que o céu planejou e escreveu a respeito dos teus filhos. Você sabe o que o céu planejou e desejou a respeito do teu casamento. Por isso eu te digo hoje aqui, é importante ter o altar e seu sacrifício, porque o Senhor vai te dar o direcionamento para esse ano. O que aconteceu com Noé no altar? E eu termino aqui. Capítulo 9, verso 1. O que aconteceu no altar? Capítulo 9, verso 1. 9:1. E Deus abençoou Deus a Noé. Marca aí. Abençoou Deus a Noé. Abençoou Deus a Noé. Marque isso. Abençoou. E não foi só ele não, viu? Abençoou ele e a família dele. Abençoou Deus a Noé e os seus filhos. E diz: seja fecunda, multiplique e encha uma terra. Então, o que foi o altar? Diga assim: o altar revelou, atraiu a bênção sobre Noé e a sua casa. Pode aplaudir a Jesus.